queridos amigos, queridas amigas. Mais uma vez estamos aqui para contribuir com as doutrinárias da nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós vamos trazer um tema bastante interessante, gostei muito de trabalhar com ele, aliás, todos os temas espíritas são muito interessantes, mas esse é especial porque aguça a nossa curiosidade em termos até de uma busca histórica. Eu tive que fazer algumas entradas no Antigo Testamento, nada demais, apenas para poder contextualizar e trazer aquela visão do passado para a atualidade. E que tema é esse? Dons espirituais, inspirado no livro Seara dos Médiuns, Chico Xavier Emmanuel, e que nós estamos, nesse ano de 2022, fazendo esse exercício de estudar esse livro da Lavra Mediúnica do nosso tão amado e querido Chico Xavier. Mas vamos lá, estudar um pouquinho sobre dons espirituais? Vamos lá. Bom, então, o capítulo 48 de Seara dos Médiuns trata de faculdades mediúnicas. E lá, imediatamente, nós vamos já começar a trabalhar, muito próximo do apóstolo Paulo, quando ele, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, há cerca de 2000 anos atrás, já nos falava a respeito dos dons espirituais. E lá ele vai dizer, nessa primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E é o nosso tão amado Paulo de Tarso que nos inspira e que nos guia a todos nessa nossa caminhada aqui na Terra, nessa caminhada rumo ao Cristo, e realmente que não sejamos ignorantes sobre os dons espirituais. Vamos então adentrar Seara dos Médiuns. Então, o que seriam esses dons espirituais? Nós pegamos aqui alguns slides, algum material que já está pronto, disponível na internet, de irmãos e irmãs generosos, generosas, palestrantes espíritas e também de outras religiões, e que muito amorosamente disponibilizam seus slides, sua produção, seus textos, e nós temos essa possibilidade de acesso a esse material. Então, estamos trazendo aqui para o nosso trabalho com o objetivo único de somar, com o objetivo único de tentar esclarecer. Então, agradecemos mais uma vez a esses irmãos e irmãs por esta generosidade. Então, o que seriam esses dons espirituais? Vejamos o que diz esse slide muito interessante. No contexto bíblico neotestamentário, o termo dons espirituais refere-se a 9 dons dados por Deus aos cristãos, por meio do Espírito Santo, para auxílio na propagação do Evangelho de Jesus Cristo e edificação da Igreja. Então, no contexto do Novo Testamento, mais especificamente no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o Espírito Santo sendo derramado, e com esta vibração que nós estamos vivendo, agora do mês de junho, nós estamos aqui vivendo assim essa influência muito boa do Pentecostes, que foi há poucos dias. Então, que esse Espírito Santo que se derrama no sentido do auxílio, da propagação do Evangelho, para que alcance sempre cada vez mais, edificando a igreja, a grande igreja, que é a igreja interior, não a igreja de pedra, não é a igreja dos tijolos. O Espírito Santo não se derrama entre os apóstolos, entre os discípulos, entre as pessoas em geral, para a edificação de templos de pedra, e sim para a edificação da verdadeira igreja, essa igreja do coração humano, onde Jesus deve habitar sempre e amorosamente. Mas no contexto da doutrina espírita, o que nós temos a respeito desses dons espirituais? Vamos ver? No contexto da doutrina espírita, os dons espirituais são dons mediúnicos. Então, nós estamos falando de mediunidade. E lá no livro Seara dos Médiuns, nós vamos encontrar uma explicação, uma verdadeira torrente de amor, de sabedoria de Emmanuel, que nos traz a beleza e, ao mesmo tempo, a responsabilidade desses dons espirituais. A beleza e a responsabilidade da mediunidade, do exercício da mediunidade, da vivência da mediunidade com Jesus. Então, nesse contexto, é preciso que a gente
vivenciamos esse espírito de Espírito Santo, esse espírito do Espírito da verdade, dos espíritos bons, da responsabilidade, da beleza, tal qual em Pentecostes e tal qual na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando Kardec, realizando as primeiras reuniões, e ali se manifestava o Espírito da verdade e trazendo um manancial de conhecimentos que hoje nós bebemos na forma da codificação kardeciana e os seus desdobramentos. Então vejamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28º, no item 9, Kardec nos ensinando: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Ou seja, para conhecermos as galáxias, as estrelas, os planetas, os grandes sóis, Deus nos deu a inteligência para criarmos os telescópios. Para conhecermos as bactérias, os tecidos, as células dos quais nossos corpos são formados, Deus nos deu também a possibilidade da inteligência para a invenção do microscópio. Mas para conhecermos o mundo invisível, que instrumento Deus nos deu? Bem, hoje nós já sabemos que nós temos alguns instrumentos, né? Vidicom, Spiricom, mas eles não são populares. O instrumento de todos os tempos tem sido o próprio ser humano, o uso da mediunidade. E especificamente na doutrina espírita, mediunidade com Jesus. Que quer dizer o quê? Quer dizer mediunidade caridade, mediunidade amor, mediunidade serviço, mediunidade fraternidade, mediunidade perdão. Uma mediunidade que é a verdadeira caridade em expansão. Então, nós temos aí na doutrina espírita a beleza e a responsabilidade da vivência da mediunidade. Com Jesus sempre. Vamos então ver na primeira epístola aos Coríntios, agora ainda no capítulo 12, mas agora nos versículos de 8 a 10. Nos ensina então Paulo: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de cura, os dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Vejam vocês que nós vimos nos slides anteriores que o Espírito Santo se derrama sobre aquela comunidade e despeja naquele manancial de amorosidade, naquela ressonância maravilhosa de sensibilização, 9 dons. E aqui no slide os irmãos e as irmãs viram os 9 dons. Vamos voltar? Sabedoria, conhecimento, fé, dom de cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade de interpretação. Então aqui estão os 9 dons espirituais. Pedagogicamente, didaticamente, esses dons eles podem ser organizados para facilitar a nossa compreensão. Não que nós tenhamos que ser rígidos, essa classificação tem que... Não, o propósito da organização no quadro é no sentido do nosso conhecimento. Porque, conforme pede, né, o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu amor, com todo o teu espírito e com todo o teu entendimento. Então é necessário que a gente entenda o que é possível dentro do que está no Evangelho, dentro do que está no Novo Testamento. Então aqui nós temos esse quadro didático, vejam aí os irmãos e as irmãs, que é com o único propósito de tornar fácil, para que nós possamos entender, certo? Então aqui nós temos, né,
os dons como sabedoria, ciência, discernimento de espíritos como dons de elocução, fé, cura e milagres como dom de poder. Temos profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas como inspiração. Essa é uma classificação. Eu encontrei várias na internet. Eu preferi essa porque mais enxuta. Achei que ela se adequava mais para os irmãos e as irmãs que quiserem adentrar nesses estudos. Mas o que nos importa aqui especificamente é a variedade, a variabilidade dos dons. Isso nos interessa, porque esses dons eles são variados em função de quê? É a pergunta logo que surge. Por que Deus concedeu a uns o de sabedoria, a outros o dom de cura, a outros o de profecia? Por quê? Qual é a proposta? Vamos ver qual é a resposta? Então vamos lá, né? Então aqui no slide vocês estão vendo para que servem os dons. Então nós temos várias respostas, né, baseadas aqui em Coríntios 12, em Efésios 4, no qual nós vamos vendo Paulo falando, né, para ser útil, para o aperfeiçoamento, para a obra do ministério, para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, a todos que possam ter essa boa vontade, né, e tenhamos essa unidade de fé, conhecimento a respeito de Jesus, a própria perfeição de cada um de nós e a medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, os dons espirituais são dons que trazem para nós, ao mesmo tempo, autoconhecimento, trabalho pessoal, porque ele nos convida para o trabalho, né? Porque precisamos ser úteis, olhe lá o slide, trabalharmos nas obras do ministério, né? na unidade, na edificação do Evangelho pelo mundo e nas pessoas. E ao mesmo tempo nós vamos encontrar ali também o autoconhecimento. Olha lá, ó, o homem perfeito, essa busca de perfeição, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E para isso é necessário que tenhamos esses dons e essa vivência de dons. Então o médium, logo de cara, a gente começa já a perceber algumas coisas. O médium então é o quê? É um trabalhador. O médium é alguém preocupado e em busca do autoconhecimento. O médium é alguém que partilha o que tem, porque tudo isso está ligado à existência, o porquê da existência desses dons. Nos tornar cada vez mais úteis à obra de Deus e o autoconhecimento. Vejam vocês aqui um slide extremamente didático, eu gostei demais, porque ele vai dividindo dentro das epístolas paulinas, né, na primeira aos Coríntios, nos Romanos, nos Efésios e um pouco mais adiante ele retorna também aos Coríntios. E vejamos o que Paulo falava a respeito desses dons. Vamos lá? Então, porque a um é dada mediante o Espírito a sabedoria, ao outro conhecimento, a fé, o dom de cura, milagres, profecia, discernimento, línguas e capacidade de interpretação. E aí ele vai continuar aqui na extrema do slide, onde você está lendo 1 aos Coríntios 12, 28, e ele vai dizendo: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Então, nós estamos vendo que Paulo hierarquiza esses dons espirituais. Então, primeiramente, apóstolos. Então, estes são os verdadeiros, digamos, os gigantes da mensagem do Evangelho e, consequentemente, essa maior abertura para eles nos dons espirituais. Mas, em segundo lugar, aparecem os profetas. Então, os profetas não são necessariamente apóstolos, nem os apóstolos são necessariamente profetas. Porque o profeta é aquele que tem a clarividência, usando a linguagem espírita. É aquele que tem a possibilidade de antever o futuro, é aquele que vê com clareza os fatos e os acontecimentos. E nem todos os apóstolos possuíam esses dons.
E nem todos os que possuem esse dom são apóstolos de Cristo. Mas a isso nós vamos chegar daqui a pouquinho. Vamos voltar agora para Romanos? Pronto, lá em Romanos 12, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Então vejam vocês que nesta hierarquização dos dons espirituais e na utilidade dos dons espirituais, Paulo de Tarso também acrescenta as qualidades que devem acompanhar esses dons. Então aqui vamos voltar só um pouquinho no slide, vou pegar aqui ao acaso, por exemplo, o que exorta, ou seja, o que faz palestras, o que discute o Evangelho, o que traz a lume as verdades do Evangelho, faça-o com dedicação. Então Paulo recomenda que aquele que se sentir com afinidade para o uso da palavra e inspirado através dos dons mediúnicos, dedique-se verdadeiramente a essa tarefa. Vamos pegar aqui um outro. Quem exerce misericórdia? Então, nós vimos que existem dons espirituais, né? O dom de doar-se, de contribuir. Faça com alegria. Então, para quem está na tarefa de ajudar pessoas, de realizar eventos de natureza filantrópica e que possa incluir pessoas e cada vez mais trazer tranquilidade, alegria, trazer esse espírito de compaixão e de comunidade, faça com alegria, nada de caras carrancudas. Caras carrancudas não combinam com a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é alegre, a mensagem do Evangelho é leveza, é alegria, é felicidade por termos sido escolhidos para uma tarefa tão grandiosa quanto essa. Então, irmãos e irmãs, vamos procurar ter misericórdia e compaixão com aqueles irmãos, muitas vezes com aquelas caras muito difíceis, inacessíveis, mas sempre que possível ajudar esses irmãos a sair desse estado, porque não combina muito com a mensagem e muitas vezes entra até em conflito com aquilo que está se fazendo e, como se diz, né, a pessoa ali todo rígido. Então é preciso que a gente tenha uma vivência de compaixão e de fraternidade. Por fim, vamos aqui para Efésios 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que isso quer dizer? Que os dons não foram específicos para os apóstolos, nem foram específicos apenas para os profetas. Vocês vejam, voltemos lá no slide, que é como ele está dizendo aqui, os dons para evangelistas, para pastores, para mestres, pastores aqui entendam, né? Diáconos, palestrantes, aquelas pessoas que estão na liderança, no uso da palavra. Então, todos eles fazem parte desta distribuição de dons, mas os dons são diferentes, eles não são iguais, eles se diversificam. E aqui eu convido os irmãos e as irmãs para que possamos analisar esse slide. Por quê? Porque Paulo nos dá 4 listas de dons espirituais. E isso a gente vai encontrar pequenas, eu não vou dizer divergências, mas as listas, elas como que se completam. E isso vai depender da comunidade para a qual Paulo está se dirigindo. Então, através da sua carta aos Romanos, vejam vocês, ele fala em dom de profecia, serviço, ensino, exortação, reparto, presidência e misericórdia. Isso em Romanos. O que nós estamos estudando é a dos Coríntios, é a 1 aos Coríntios 12, que são os 9 dons: sabedoria, ciência, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Esse é o que a gente está estudando aqui, mas que nada impede da gente estar pegando informações das outras listas, né, que Paulo encaminhou para as diferentes comunidades. Ele complementa essa lista em Coríntios 28 com o apostolado, né, que nós vimos aqui que tem uma pequena diferença.
O apostolado, então, pode ter profecia, ensino, milagres e cura. Ainda temos o dom espiritual da ajuda, da administração e das línguas. Em Efésios, ele traz apostolado, profecia, evangelismo, pastorado e ensino. Então, essa seria, digamos assim, numa visão geral, todos os 20 dons mencionados por Paulo, mas eles não são os únicos. Por quê? Porque os tempos avançaram. Essa lista de Paulo foi do século I. Nós estamos agora no século XXI. Nós passamos aí mais de 2000 anos. Então a humanidade vem evoluindo e nós estamos vendo que a própria mediunidade, o conhecimento da mediunidade avançou muito e cresceu muito, não só com o advento da ciência parapsicológica, que ajudou bastante o conhecimento, lá por volta do início do século XX, né, com Heine e toda a sua equipe, posteriormente outros que vieram trazendo seus estudos e complementando, né? Tudo isso foi maravilhoso, mas como espíritas nós precisamos assinalar que o nosso conhecimento dos dons espirituais veio com muita força a partir das obras de André Luiz. E aqui nós queremos destacar nos domínios da mediunidade e queremos destacar também mecanismos da mediunidade. Então são 2 livros assim extraordinários que alavancaram o conhecimento espírita sobre mediunidade. A partir desses livros nós temos um Carlos Torres Pastorino com técnica da mediunidade, o próprio Emmanuel, né, Seara dos Médiuns, e temos aquele livro maravilhoso que todo mundo gosta porque é muito didático, que é Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Esse livro ele é inspirado nos domínios da mediunidade de André Luiz, mas assim de uma desenvoltura, de uma pedagogia espetacular, porque é um livro bastante simplificado. O Peralva tem esse cuidado, né, de trazer a mediunidade, trazer esses diferentes dons e colocar assim, muito claramente sobre a mesa, de forma que a gente possa entender e vislumbrar. No tocante à obra de André Luiz, e nós podemos incluir a obra de Peralva e a de Carlos Torres Pastorino, nós vamos ter uma base muito científica da mediunidade. Então, quem quer estudar perispírito, quem quer estudar ondas, vibrações, epífise, aura, chakras, tem que ir pela linha de André Luiz, Pastorino, Peralva e os seguidores que vieram, né, na sequência. Quem quer o estudo mais, digamos, né, da linha mais filosófica, de uma linha também religiosa, a sistematização, como estamos apresentando aqui, os diferentes dons, começa com Kardec, em O Livro dos Médiuns, e aí nós temos os desdobramentos, com a obra de Emmanuel, com outros livros que vieram nessa linha, no sentido de esclarecer o sentido ético, moral, da mediunidade, né? Afinal de contas, qual é o papel do médium, né? Como é que esses diferentes dons espirituais devem estar a serviço da coletividade e não a serviço de interesses pessoais de quem quer que seja médium, não médium, doutrinador, seja lá o que for. Então vamos ver aqui o que é que Emmanuel, que é o nosso instrutor, do qual nós estamos estudando o livro, né, Seara dos Médiuns, nos ensina. Vejamos aqui esse slide. Foi retirado exatamente do capítulo que nós estamos estudando, que é o capítulo 48, Faculdades Mediúnicas. Nos ensina Emmanuel. Como é fácil de ver, a consonância entre o espiritismo e o cristianismo ressalta, perfeita, em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem conforme as possibilidades de que dispõe. Esse orienta, outro esclarece, esse fala, outro escreve, esse ora, outro alivia. Perceberam, irmãos e irmãs, a sintonia de Emmanuel com os ensinos de Paulo? Então, da mesma forma que os diferentes dons, como traz aqui Emmanuel, orientação, esclarecimento, fala, escrita, orações, inspirações, alívio. Então, tudo isso vem nesse alinhamento dos diferentes dons paulinos.
E Emmanuel já nos ressalta aqui logo no início, né? É preciso que a gente compreenda, né, a mensagem de Kardec como essa grande chave de elucidação a respeito da mediunidade. E a partir de Kardec foi que nós conseguimos entender a mediunidade no seu aspecto mais sublime, dentro dos preceitos éticos morais tratados por Jesus, fugindo completamente daquele uso rasteiro que historicamente nós, enquanto humanidade, assumimos, né? De uma mediunidade mercantilizada, de uma mediunidade que explora, de uma mediunidade desumana, podemos até dizer assim, fraudulenta, mistificadora, que foge completamente ao que Jesus nos ensinou. Então Kardec dá um status de moralidade, um status ético para a mediunidade muito forte, muito belo também, e um lugar de muita segurança, porque Kardec nos assegura que é dessa forma, com esse trabalho de dedicação, de amorosidade em benefício do coletivo, em benefício do próximo, que nós conquistamos a simpatia dos bons espíritos. Então é preciso que haja um trabalho interior, através dos diferentes dons, seja na escrita, na fala, no esclarecimento, na partilha, não importa, mas que esse trabalho ele seja de amorosidade, de sinceridade, de honestidade com aquilo que nós estamos fazendo e mais especificamente, né, irmãos, utilizando esses dons. Continua Emmanuel. Em mediunidade, portanto, não te des a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Então, é isso o eixo de todo estudo sobre os dons espirituais. O privilégio de aprender e o lugar de servir. Onde que eu posso ser mais útil? Onde que eu posso aprender mais? Onde que eu posso exercitar sempre cada vez mais? As virtudes, digamos assim, né? Aquela vontade que eu tenho de realmente evoluir. Em que circunstância? Então, os diferentes dons espirituais estão aí distribuídos em toda a humanidade de forma muito diversa. Não temos privilegiados nesse sentido, como nós vimos, apóstolos, profetas, mestres, diáconos, todos nós temos esses dons e pessoas comuns também. Então, Emmanuel nos alerta que antes de qualquer coisa está o privilégio de aprender e o lugar de servir. Então, o grande mestre evangelizador coloca aprender como privilégio. Então, é uma vantagem quando estamos em condição de aprendizagem. Vejamos aqui esse trecho de Isabel Salomão de Campos, do livro Rosas do Meu Jardim. Olha o que nossa irmã nos ensina. O médium espírita é o trabalhador do Evangelho à disposição do Cristo. É como se nós fôssemos aqueles operários lá da vinha. Quem é o dono da vinha? Vamos colocar assim, Jesus. Quem somos nós? Míseros e imperfeitos operários. Mas que honra poder trabalhar para o Cristo. Com todos os nossos defeitos, dificuldades, atrapalhações, confusões que nós criamos, mas é um privilégio poder aprender e servir ao Cristo. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, tem aflorado, né, alguns desses dons espirituais, por favor, faça esse esforço evolutivo pessoal, ofereça-se voluntariamente para o serviço ao lado do Cristo e vá. E sinta, como se diz, né, aquele orgulho bom lá dentro do coração, mas é um orgulho positivo, né, não é um orgulho negativo não, se é que existe um orgulho positivo, de poder dizer, eu sirvo ao Cristo. Então, é estarmos à disposição do trabalho e da tarefa com esse que é o nosso mestre, nosso guia espiritual, nosso modelo. Lá em O Consolador, Emmanuel também continua com as suas exortações, trazendo para nós a seguinte lição. O médium tem a obrigação de estudar muito,
observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Perceberam aqui os 3 ensinos de Emmanuel? 3. Vamos retornar lá no slide? Vamos lá. Obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela própria iluminação. Então, gente, não tenhamos dúvida. Estudo, trabalho e silêncio. Silêncio. Esse trabalho pela iluminação é fundamental, é autoconhecimento. Silêncio, evitar estar falando bobagens, né? Muita falação, muita murmuração. Observe, vá para esse lugar de humildade e estude, se disponha. Continua Emmanuel. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Quer fazer parte de falanges positivas de espíritos iluminados? Seja sincero, olha o que está dito aqui, né? Então, somente desse modo, através do estudo, através do espírito de observação, através do autoconhecimento, trabalhando de forma sincera, honesta, dedicada, trazendo o melhor de si para todas as atividades, que nós poderemos nos habilitar, não é, para estarmos trabalhando com os bons espíritos, os espíritos iluminados. Porque os espíritos bons estão onde existe sinceridade, onde existe realmente a amorosidade, a verdade. Eles não estão em locais nebulosos, estranhos, de meias palavras, não combina com eles, né? Bom, aqui nós temos um trecho de também uma irmã nossa, né? Ela trazendo para nós. Profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus, que diz o que ouve de Deus em silêncio. E muitas vezes está em contradição com o que se diz normalmente, com o que o senso comum deseja ouvir. Profeta é aquele que expressa Deus de forma absolutamente original e pessoal. Profeta não é aquele que fala o que a pessoa quer ouvir. Não, o profeta fala em consonância com o Evangelho. Então, nós não temos ainda muitas vezes força moral para ouvirmos as verdades. Muitas vezes o palestrante está pregando e você está de cá com a cabeça, com o pensamento, rebatendo. Mas ele está falando isso porque tal coisa. Ele disse isso porque também ele... Nós não temos essa abertura para percebermos que aquela mensagem pode estar sendo dirigida para nós, está mexendo com aquele ponto nosso que precisa ser trabalhado e que a gente precisa ter coragem para poder trabalhar. O que é que nós fazemos? Nós rebatemos mentalmente e muitas vezes saímos da palestra até insatisfeitos. Esse palestrante aí fala umas coisas que, pelo amor de Deus, não dá. Não dá por quê? Porque nós temos essa revolta dentro de nós. Se nós entendêssemos que aquela pessoa que está ali falando, na sua sinceridade, dentro do seu possível, porque nenhum de nós é perfeito, mas que está trazendo a mensagem do Evangelho dentro do que o próprio Evangelho preconiza, lei de amor, justiça, caridade, dentro dos princípios de amar a Deus, amar ao próximo, perdão das ofensas, amar os inimigos, partilha do pão, todos os princípios fundamentais que norteiam o Evangelho. Se a palestra está nesse sentido, quem está falando é um profeta. E nós deveríamos nos abrir para aquela mensagem. Então, saiamos desse espírito, pelo amor de Deus, de julgamentos e de blindagens, porque infelizmente isso só está nos colocando em locais piores, porque estamos criando aquela espécie de autoproteção e cada vez mais estamos confirmando defeitos, estamos confirmando dificuldades que nós temos e que não temos coragem devida para o enfrentamento. Então o espírito, ele é um eterno incomodado. Com o mundo, sim, o mundo é muito injusto, mas em primeiro lugar, consigo mesmo.
Por isso que logo aqui no início do trabalho nós vimos as mensagens todas no sentido do autoaperfeiçoamento. Autoaperfeiçoamento é o que insistentemente a espiritualidade recomenda. Mas vamos continuar aqui. A pergunta que sempre surge, né? E Jesus era médium? Jesus tinha tantos dons espirituais, então será que ele também tinha dons mediúnicos? Vamos ver Kardec, a Gênese capítulo 14. Jesus é médium de Deus, um Messias divino, um espírito superior, puro. Realizava prodígios, não pela natureza do seu corpo, mas pela superioridade de seu espírito. Então Jesus possuía, vou usar aqui uma expressão que não é isso que Kardec está dizendo, mas no meu tosco entendimento. Jesus possuía infinitos dons, infinitas possibilidades, mas estava aqui entre nós, circunscrito a um corpo de carne, de forma a nos trazer o conhecimento, a verdade, o ensino e a prática do Evangelho. Então, nesse sentido, Jesus é esse profeta maior. É o nosso modelo guia, é a nossa caminhada, porque ele trazia a palavra diretamente de Deus, porque Jesus é o pensamento de Deus. Então, de tudo que existe, vamos colocar, né, na Bíblia, o Antigo Testamento, a promessa, os profetas, mas nós chegamos no Novo Testamento e vamos encontrar os 4 evangelhos. Lá nos 4 evangelhos está a vida, a obra, a morte e a ascensão aos céus de Jesus. Ali é o cerne de tudo. Se toda a Bíblia se perder e ficarem os 4 evangelhos, nós não perdemos nada. Porque Jesus é a expressão do pensamento de Deus. Jesus é a lei de Deus encarnada. Jesus é o Evangelho em ação. Então ele é o foco, ele é a nossa seta que nos encaminha de volta para Deus. Jesus é o farol que nos ilumina. Por isso que ele se autoproclama caminho, verdade e vida. Exatamente porque ele sintetiza o pensamento de Deus. E aí vocês vão me perguntar, e os outros profetas? Os outros profetas, né, como nós sabemos, e o Antigo Testamento é repleto deles, nós vamos ter apenas um único profeta, tirando Jesus, obviamente, né, no Novo Testamento, que é João Batista. Alguns teólogos preferem até dizer que João Batista encerra os profetas. É com João Batista que existe ali o encerramento. Como espíritas, nós não pensamos assim, porque entendemos que Deus digamos, né, é muito cheio de possibilidades infinitas que nós não temos nem noção. Então, por que nos deixaria órfãos? Então, estamos sempre tendo outros profetas, em diferentes religiões, locais, épocas, trazendo diferentes informações, consolos, dons. São múltiplos, os profetas continuam. Só que com a repercussão que nós temos hoje, a mídia, os esclarecimentos da ciência, muitos desses dons acabam se diluindo. Mas isso não perde o brilho da profecia. Isso não perde o brilho do dom de curar. Isso não perde o brilho da partilha e dos outros dons. Muito pelo contrário. Mas vamos dar uma olhadinha lá no Antigo Testamento para vermos um pouquinho sobre esses profetas? Vamos lá. Muito bem, então aqui nós temos um slide que é produzido, né, pelos nossos irmãos evangélicos, muito interessante, muito didático, em que eles trazem para nós assim de uma forma bem sintética, né, como nós podemos entender a questão do profetismo existente na Bíblia. Então nós temos logo ali, né, de cara, né, o aparecimento das grandes profecias, né, com Moisés, depois os tempos chamados pós-Moisés ou pós-mosaicos. Ou seja, logo depois de Moisés nós vamos começar um outro mundo e aí os profetas que vão se sucedendo. Nesses profetas nós vamos ter uma série deles trabalhando no sentido do esclarecimento da humanidade, mais especificamente aquele povo judeu ali da Palestina. Isso há cerca de 1500 anos antes de Cristo. E ao longo desses 1500 anos, até por volta do ano 460 antes de Cristo, foi assim uma profusão de profetas, vários profetas. Então nós temos os profetas do pré-exílio, né,
antes do povo hebreu ser exilado em Babilônia. Temos os profetas que se manifestam no exílio e temos os do pós-exílio. E temos também, né, muito interessante, o Apocalipse como sendo um livro profético, muito bem situado aqui nesse slide, né? O autor do slide teve assim uma visibilidade extraordinária. Por quê? Porque esse profeta, que é no caso João Evangelista, ele vislumbra através da sua mediunidade, da sua clarividência e assessorado por Jesus, o que é que poderia estar acontecendo, não só naquele momento, mas também ao longo da nossa história. Então, o Apocalipse é realmente um livro profético, é o livro da revelação. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver como os profetas estão distribuídos ao longo dos anos, né? Então, nós temos os profetas no Reino do Norte, no pós-cativeiro, os profetas do Reino do Sul, e aí você tem, não é? No Reino do Norte, por exemplo, né? Israel, Jonas, Amós, Oséias, no pós-cativeiro, Ageu, Zacarias, Malaquias, no Reino do Sul, Joel, Naum, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Obadias, enfim, né? Temos aí essa classificação de acordo com a localização dos reinos e a época. Mas também nós temos, né, os profetas considerados, né, profetas maiores e menores. Os maiores são assim chamados porque seus livros são mais extensos e os menores porque seus livros são, digamos, mais sintéticos. O interessante disso tudo é que na Bíblia constam 16 livros que foram atribuídos a profetas, sendo que desses 4 são livros mais volumosos e os outros 12 são menores. Nós temos ainda 2 profetas bíblicos que não produziram livros, não constam na Bíblia seus livros, que foram os profetas Elias e o profeta Eliseu, mas existem outros livros que falam a respeito desses profetas. Vejamos aqui na 2ª de Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Eu tive a oportunidade de visitar, né, lá em Congonhas, as imagens do Aleijadinho. Aqui ao lado do slide a gente está vendo uma pequena imagem. Belíssimas as estátuas, de uma força. Você chega perto daquelas estátuas, você sente, né, a força ali de Aleijadinho, a força da pedra comunicando com você. E ao mesmo tempo, quando nós lemos esse versículo, né, crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Isso remete ao que nós estávamos estudando antes. É qualquer profeta, é qualquer diácono, é qualquer mestre, qualquer pastor, qualquer apóstolo? Não. São aqueles que estão vinculados àqueles dons que nós vimos, os dons espirituais, e seguindo a ética e a moral ensinada pelo Cristo. Então, acreditar em Deus para estarmos seguros e termos também esses profetas próximos de nós, esses médiuns repletos de dons espirituais, para que a nossa caminhada seja segura. Mas espera aí, Suzy, eu não me lembro muito bem quais eram as características dos profetas, né? O que é que eles tinham assim de interessante que os colocaram nessa característica? Por que, né, Abacuque, Amós, Oséias, por que esses homens foram chamados de profetas? Vamos ver aqui sinteticamente um quadro, também para não cansar os irmãos e as irmãs, trazendo tantos detalhes históricos. Vamos ser mais sintéticos, né? A maioria desses profetas que narram lá nos 16 livros, eles têm biografias pitorescas, ou seja, eram pessoas comuns e que estavam submetidas aos fatos e ao cotidiano do dia a dia, né? De ser muitas vezes perseguido, passar fome, não arrumar emprego, muitos saíam para retiros e ficavam em meditação. Então tem assim algumas biografias que não são calminhos, sentados no alto da montanha em meditação, não, eles levavam uma vida comum. E o que é mais interessante, eles não eram populares, porque eles falavam a verdade. Eram homens que tinham o compromisso com a sinceridade. E o que é que se faz quando está se falando alguma coisa que incomoda? Lembra-se que eu falei há pouco?
a respeito de assistir uma palestra, assistir uma preleção e você não concordar e isolar. Aconteceu isso com esses profetas do Antigo Testamento. Muitos foram ignorados, mas eram homens extremamente corajosos que não se inibiam por conta de não serem populares, de serem até ameaçados, de serem ignorados. Eram homens corajosos. E a maior parte de suas mensagens eram orais. E eles falavam em praças públicas, eles falavam em feiras livres, vamos dizer assim, eles falavam quando estavam em caminho com pessoas. E a tônica dos discursos desses profetas daquela época eram discursos anticorrupção, a favor da caridade e conclamando o povo ao arrependimento. Aí eu pergunto a vocês, estamos precisando ou não que esses profetas voltem? Parece que estão falando para nós, né? É tudo que a gente está precisando agora, um discurso muito bom, contundente, anticorrupção, que sempre nos conclame à caridade e ao arrependimento. E isso eles faziam nos diferentes dons, porque os profetas do Antigo Testamento não eram iguais. Eles tinham as suas diferenças, os seus temperamentos, os cenários onde eles estavam. E nesses diferentes dons nós vamos encontrar, por exemplo, Samuel era médium audiente, então ele transmitia oralmente o que ele estava ouvindo. Daniel era clarividente, ele previa o futuro através de sonhos também. Elias e Eliseu realizavam milagres. Isaías, um médium inspirado, podemos dizer, um dos mais inspirados, porque ele que traz a vinda de Jesus para o Antigo Testamento, para o bojo dos profetas. Inclusive, era o profeta preferido de Estevão, segundo nos relata Emmanuel em Paulo e Estevão. Então, nesse sentido, esses homens buscaram o reto proceder. O discurso anticorrupção deles, de muitos ali, custou praticamente a vida. Eles foram abandonados, ignorados, eram perseguidos. O discurso a favor da caridade, numa época onde amar ao próximo não era tônica, porque existia uma sociedade de classes muito rígidas e separadas. E essa vivência desse cotidiano, no sentido de uma sinceridade, não era fácil para eles. Então, nesse sentido, né, como é que a gente pode perceber, através da vivência desses profetas, seus dons espirituais, trazendo para os dias atuais, para a nossa atualidade, né? O que seria, então, ser um bom médium? Exortar a caridade, sim. Não ser a favor da corrupção, não ser a favor de certas coisas que são terríveis, né? Como muitas vezes nós falamos, né? Pessoas que são resistentes a mudanças, porque eles batalhavam sobre isso, arrependam-se, modifiquem-se, transformem-se moralmente. Então nós temos aqui do grupo Fraternidade Frei Fabiano de Cristo uma listinha rápida, achei bem sintética, bem bacana, né? O que é ser um bom médium? E aí eles trazem, né? O bom médium deve ser também um bom espírita. Isso no contexto nosso, espírita, obviamente. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. É o arrependimento. O bom médium está sempre atento às sensações e procura sempre a paz e a quietação emocional. Então ele está sempre atento a si mesmo, autoconhecimento. Ele está sempre se auto-observando. O bom médium sabe que não é infalível e que pode ser enganado pelos espíritos. Por isso procura sempre estudar e avaliar criteriosamente as mensagens recebidas. O que foi que nós vimos há pouco? É dever do médium estudar. Então, aqui está, né? O bom médium procura evoluir intelectualmente e moralmente para que possa realizar comunicações com espíritos mais elevados e para que possa ser enganado menos vezes pelos espíritos inferiores. Nós não somos infalíveis, podemos ser enganados, mas com estudo, cuidado e vigilância podemos ser menos enganados. E por fim, o bom médium é disciplinado, não desanima diante das provações. É por isso que lá Paulo, na 1 aos Coríntios 13, vai reforçar dizendo: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria.
Então, de que adianta ter tantos dons, tantas, digamos assim, afinidades e sensibilidades mediúnicas, se não temos amor, se não temos transformação, se não temos espírito de arrependimento? Então, Paulo chega a ser contundente. Ainda que eu tivesse todos esses dons, mas se eu não tivesse amor, isso de nada me adiantaria. E finalizando, nós chegamos aqui em Isaías 1, 16, 17, como eu falei, um dos maiores profetas, quando ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, ou seja, a essência da caridade. E é essa essência que Jesus nos relembra, ele que é o centro das promessas do Antigo Testamento. Ele que, como profeta maior, como filho de Deus, com a infinidade de dons espirituais e mediúnicos, trouxe para nós a síntese da lei de Deus. E é por ele, por causa dele, que nós estamos aqui, compartilhando com os irmãos e com as irmãs essas mensagens e emitindo essa onda amorosa vibracional e ao mesmo tempo recebendo essa onda de vocês. Finalizo a minha fala com mais um profeta, Zacarias, quando ele nos ensina: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. É ele, Jesus, nosso mestre, nosso rei, nosso guia, repleto de dons espirituais e que nos ensina a caridade e o amor ao próximo. Gratidão imensa.